Boa noite a todos. Eu me chamo Semadar e na noite de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Fiquei sem ter onde botar isso aqui, né? Ficar na mão. Nós vamos falar um pouquinho sobre, conversarmos sobre a importância da espiritualidade. Para que a gente busca a espiritualidade? Qual o objetivo? Né? Por muitos anos a gente foi dominado através do medo, né? Medo do céu, medo do inferno, que se nós não honrássemos os preceitos religiosos, nós iríamos para o inferno. Então a gente buscou a espiritualidade coagidos pelo medo. Hoje, que era condizente ao nosso grau evolutivo, à nossa consciência. Hoje nós estamos num outro degrau. Estamos num outro momento da humanidade, com outro nível de consciência. E se nós olharmos para o céu, se nós pensarmos nas fotos e naquilo que a gente tem de informações sobre o universo, a gente vai perceber que nós somos um pontinho muito pequenininho nessa imensidão toda. Nessa infinidade de galáxias, de planetas, de estrelas. E se nós pensarmos quanto nós estamos inseridos num contexto muito gigante, muito maior do que do nosso entendimento aqui na Terra, nós vamos ter a consciência de que, como disse Jesus um dia, na casa de meu Pai há muitas moradas. E se nós estamos hoje, neste mundo, na qual nós espíritas chamamos provas e expiações, e que está num caminhar, né, numa transição para um mundo de regeneração, onde já não existe tanto egoísmo, nós vamos entender que estamos aqui por um motivo. Estamos aqui não somente para acumular patrimônio, não somente para viver e usufruir das coisas materiais. Porque as coisas materiais, elas são maravilhosas. A gente pode ter conforto, a gente pode buscar a nossa prosperidade, a gente pode evoluir intelectualmente, financeiramente. Mas precisamos entender que existe algo muito maior. E é algo que nos rege. É algo que é a nossa essência. É algo que está dentro de cada um de nós. Muito forte, muito forte. E quando a nossa vida ela é só voltada para as coisas materiais, quando a nossa vida é inconsciente para o mundo espiritual, por mais que a gente consiga se satisfazer com as coisas materiais, buscar prazer em ter, em parecer, buscar aprovação social que a gente tanto quer, que todos nós queremos, porque nós queremos ser aceitos, nós queremos ser amados, nós queremos ser bem-quistos de alguma forma. E nós nos projetamos no nosso ambiente social dessa forma. Até aquelas pessoas mais arrogantes ou mais grosseiras, elas também querem aceitação. E a forma delas conseguirem essa aceitação é tendo essa postura. E por mais que a gente consiga essa aceitação social, por mais que a gente conquiste coisas, que a gente cresça materialmente, existe algo que é maior, que é na qual a gente é ligado, na qual a gente é linkado, que é a nossa essência divina. É essa superioridade que está na perfeição de tudo, se a gente for ver. No nosso dia a dia, se a gente for ver, a natureza é perfeita. A nossa vida é perfeita. O nosso nascimento, o nascimento de uma criança é perfeito. A forma como uma criança vem ao mundo, a forma, a posição dos planetas, o fato da gente poder respirar, o fato de nós termos oxigênio no nosso planeta. A vida ela é perfeita. E essa perfeição, ela vem desse ser maior, desse ser onipotente,
que a nossa vã consciência não consegue perceber a sua grandiosidade. Nós não conseguimos ter a noção da grandiosidade de Deus. Por quê? Porque o nosso contexto é limitado. E a nossa consciência ainda é limitada. Nós ainda buscamos o prazer prioritariamente nas coisas materiais. Nós ainda achamos que tudo que nos rodeia é aleatório. Nós ainda achamos que nós somos vítimas das coisas que nos acontecem. Que nós sofremos porque somos vítimas e coitadinhos. Quando, na realidade, quanto mais a gente amplia essa consciência, mais noção a gente tem do nosso poder interior. E que nós somos responsáveis pela nossa vida. E que exatamente tudo que nos acontece, tudo, é nossa responsabilidade. Porque a nossa consciência sabe tudo aquilo que a gente precisa passar para crescer e aprender. E ampliar cada vez mais essa consciência. E é por isso que a gente está aqui. Porque quando a gente estava lá no colégio, quem fez segundo grau não existe mais, né? Agora é o ensino médio. E quando a gente estava lá no colégio, no segundo grau, né? A gente aprendeu que física básica, matéria é energia condensada. Matéria é energia condensada. Tudo que nos rodeia é energia. E a matéria também é energia. Ora, se tudo é energia, com os meus pensamentos e os meus sentimentos, eu também gero energia. E eu gero um campo energético. E quando nós viemos ao centro espírita, o que a gente vem fazer? A gente vem melhorar a nossa energia. Aumentar a nossa vibração. Trazer a consciência, a conexão com os irmãos superiores, para que eles possam aumentar a nossa vibração, melhorar a nossa vibração. Limpar o nosso campo espiritual para que a gente e físico para que a gente possa se sentir bem, certo? Pois bem, quando nós pensamos, quando nós sentimos, nós estamos emitindo energia, ondas energéticas. E essas ondas, elas vão se conectando a outras ondas. E elas vão trazendo e nos levando para lugares, para locais, para situações condizentes com tudo aquilo que a gente é. Ou seja, não existem vítimas. Existem vibrações energéticas provenientes do nosso pensar, do nosso agir, do nosso sentir, que nos trazem situações. Só que, por ainda estarmos num processo de despertar da nossa consciência, ainda não nos apropriamos dessa força e dessa autorresponsabilidade. Ainda não aprendemos a cocriar a nossa vida. Ao invés de buscar fora, buscar dentro. Ao invés de responsabilizar fora, tentar entender o que passa nos porões da nossa alma. Tentar entender quais são as feridas da nossa alma, que precisam ser curadas. Porque esse é o real motivo da gente estar aqui. Os nossos pais, eles nos dão exatamente as vivências necessárias para que a gente possa curar as feridas da nossa alma nesse mundo. Para que a gente possa entender melhor o que a gente precisa olhar. O que a gente precisa curar. Só que a nossa visão limitada, ela faz a gente achar que muitas vezes aquilo que a gente passou na infância é resultado das nossas vivências hoje. E aí a gente culpa os pais, né? Ou culpa os cuidadores, ou culpa as situações que nos aconteceram. Só que as situações que nos aconteceram eram necessárias
para o nosso crescimento. E olhar as coisas do ponto de vista do aprendizado é o que amplia a nossa consciência. É que o que nos dá centramento, é o que nos dá força, é o que nos ajuda a conectar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a respeitar o que a gente sente. E aí, com esse coração acolhido por nós mesmos, a gente consegue se conectar com a espiritualidade. Porque essa espiritualidade maior, esses irmãos superiores que nos cuidam, que nos acompanham, que nos protegem, que acompanham a nossa existência, que estão sempre nos cuidando, mesmo que de longe às vezes, porque a nossa vibração energética não deixa eles chegarem perto. Eles se aproximam quando a gente permite. Eles estão ao nosso lado sempre, porque Jesus disse, buscai e achareis, batei a porta, ela se abrirá. E quando a gente abre essa porta, bate na porta e abre ela, a gente sente uma paz, uma tranquilidade na alma muito grandes. A gente sente essa conexão com um bem maior que nada material vai nos trazer. Não existe nada material que vai nos trazer esse bem-estar, que a conexão com o alto, com os irmãos superiores, com os espíritos de luz, vai nos trazer. Por quê? Porque as coisas materiais são boas, mas muitas vezes elas são bengalas para a nossa autoestima. A gente coloca a nossa autoestima nas coisas materiais. Só que a nossa autoestima ela não pode estar projetada naquilo que a gente tem. Nossa autoestima ela não pode estar projetada naquilo que a gente parece ser. Apesar que a gente pode parecer ser o que a gente quiser. Estar aqui é uma oportunidade de expressar quem nós somos. Nos conectarmos com os desejos da nossa alma. E expressarmos quem nós somos. Mas, expressar a nossa autoestima significa acolher o que a gente sente, respeitar o que a gente sente. Porque a gente cresce ouvindo que é inadequado por sentir algumas coisas. A gente cresce ouvindo que não pode ter medo, que não pode ter raiva, que não pode ter ansiedade. E a gente se sente inadequado por sentir. E não é verdade. Nós temos o direito de sentir o que a gente estiver sentindo, porque a única coisa que nos une como humanidade são esses sentimentos. Todos nós sentimos as mesmas coisas. Raiva, tristeza, alegria, medo. E não se cura o que a gente não admite. E a autoestima está nisso. É a base da autoestima. Nós nos sentirmos adequados com as nossas emoções. Porque esse sentimento de inadequação que a gente tem é o que nos distancia da nossa essência. É o que faz a gente não achar que merece ter aquilo que a gente quer, ser quem a gente é. E a gente tem uma ansiedade muito grande para mostrar para o mundo aquilo que o mundo quer que a gente seja. Aquilo que vai atender as expectativas dos outros. E, na verdade, a gente não precisa atender as expectativas de ninguém. Nós temos que vasculhar as nossas expectativas, os nossos valores, aquilo que é mais importante para a gente, para nós. Porque quem já andou de avião sabe, quando a gente anda de avião, a aeromoça faz lá o speech e a primeira coisa que ela diz é que, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Caso você esteja com um bebê, coloque primeiramente em você. Porque se você for colocar primeiro no bebê, você morre. E a nossa existência é da mesma forma. Às vezes a gente quer ansiosamente ajudar o outro para provar o nosso valor. Quando, na verdade, a gente precisa primeiro cuidar da nossa essência, atender às nossas expectativas, cuidar da nossa parte emocional.
Cuidar da nossa parte espiritual. Conectar com a luz. Porque quando a gente não tem conhecimento, quando a gente se nega a olhar para a espiritualidade, quando a gente não quer saber das coisas espirituais e a gente se foca só para as coisas materiais, nós estamos negando um bem maior. Nós estamos negando a nossa essência e nós estamos virando as costas para a nossa autoestima, para o nosso auto-amor. Se conectar com a luz é se amar. É saber o que... Porque o nosso bem-estar, ele vai estar sempre no caminho da conexão com a luz. Com o bem maior, com esse ser superior que nos guia. O ceticismo, que é um direito de cada um tem o seu momento e não nos cabe criticar a quem quer que seja. Por quê? Porque nós também já tivemos esse momento um dia. Agora, o ceticismo não se pode negar, que é uma negação ao bem próprio. Porque estar conectado à luz nos faz bem. Amplia o nosso bem-estar. Faz com que a gente esteja entendedores do que realmente importa nessa vida. O sentido da nossa vida é essa conexão. O sentido da nossa vida é buscarmos essa essência sagrada que mora em cada um de nós. Essa essência que nós só vamos entender, nós só vamos achá-la, encontrá-la, quando nos conectarmos conosco, primeiramente. Quando entendermos a voz da nossa alma, quando conseguirmos aplacar a ansiedade de querer atender as expectativas do mundo e parar para ouvir o que nós efetivamente sentimos. Entrar em silêncio e buscar ouvir o que se passa no nosso coração. E respeitar o que sentimos. E amar as nossas vulnerabilidades. E não ter medo delas. O Espiritismo fala muito em combate ao orgulho. Para quem conhece, alguém aqui conhece as obras básicas, tem noção das obras básicas? Que as obras básicas da doutrina espírita são 5. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e... me esqueci agora qual é a outra. Livro dos Médiuns, isso aí, Livro dos Médiuns. E em todas essas obras básicas do Espiritismo, se fala veementemente, se bate na tecla do orgulho, que ele é o maior entrave para o crescimento do homem. Que nós estamos aqui como espíritos encarnando nas diversas vezes, nas diversas vidas, vindo ao plano material, para crescermos, para evoluirmos, para compreendermos que somos todos um, que estamos todos conectados, e através das vivências que nós vamos entrando em contato com as situações, aprendendo a perdoar, aprendendo a tirar as máscaras do nosso ego, para nos conectarmos de verdade com as pessoas. E toda a obra básica do Espiritismo fala do combate ao orgulho, é ou não é? Mas o que é o orgulho? Vocês já pararam para pensar o que é o orgulho? O orgulho é... O cara orgulhoso é aquele que não admite que precisa melhorar. Né? O orgulho é o que não tem nada para melhorar. Quem tem para melhorar é o outro. Eu não tenho nada para melhorar. O orgulhoso, ele não consegue entrar em contato com a sua vulnerabilidade. Ele não admite a vulnerabilidade. Ele não admite que ele tem fragilidades. E por que ele não admite? Porque ele tem medo. Ele tem medo de olhar para si.
Ele tem tanto medo de olhar para si que ele precisa sustentar uma máscara de superioridade, sustentar uma máscara de arrogância, sustentar uma máscara de ser melhor que o outro. Só que o orgulho, ele te impede de te olhar. E quando eu sou orgulhoso, quando eu não tenho autoconsciência, quando eu não tenho consciência das minhas emoções, quando eu fujo daquilo que eu sinto, quando eu fujo daquilo que me dói, eu estou me negando ao meu bem maior, aquilo que vai me fazer efetivamente feliz. Assim como negar, olhar para o lado espiritual, me conectar com a luz, me conectar com o que é bom e olhar apenas o lado material, também é uma negação do meu bem-estar. No fundo, o que está lá por trás disso é: eu não acredito que eu possa efetivamente ser feliz. Eu não acredito que eu mereça ser feliz de verdade. Então eu busco subterfúgios. E o meu subterfúgio no orgulho é me negar a aceitar que eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Tudo é minha responsabilidade. Eu não sou vítima das pessoas nem das situações. Tudo que se aproxima da minha vida é de acordo com aquilo que eu vibro, de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu sinto. E enquanto eu vivo na ilusão de achar que eu sou vítima, eu vivo sem o controle da minha vida. Eu vivo à mercê das situações e das pessoas. E vocês não precisam me olhar com essa carinha, que está todo mundo na mesma escola. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente sentir. Então está todo mundo junto, gente. Nós estamos todos na mesma escola. Não existe, eu não conheço ninguém, pelo menos não encarnado nessa terra, que tenha total consciência, né, da sua responsabilidade, que consiga vibrar o tempo todo na luz, que consiga o tempo todo se conectar com a luz. Não, não existe. Aqui, né? Não existe nesse plano. Esse plano ainda é condizente com o nosso grau evolutivo. Nós somos isso. E está tudo certo. O que a gente precisa é investir em esforços, em se aceitar como a gente é, em se conectar com a luz, em acolher os próprios sentimentos, em respeitá-los na sua integridade e buscar a consciência da nossa responsabilidade, da responsabilidade das nossas vibrações. Porque as situações pelas quais a gente passa, elas vão nos provar o tempo todo. E elas vão trazer, elas vão mostrar aquilo que a gente tem para melhorar. E se repetem, e se repetem, e se repetem. Por quê? Porque elas estão baseadas nos nossos paradigmas, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente tomou como verdade. Uma criança, quando vem ao mundo, ela vem totalmente frágil e vulnerável para vivenciar o amor dos pais. E ela está ali formando as suas memórias, formando as suas emoções, e ela está ali sentindo se é amada ou se não é amada. Está percebendo se ela realmente se sente amada ou não. E aquela forma dela se sentir vai moldar a vida dela até o fim. Então, aquelas percepções da infância, de se ela se sentiu amada, se ela se sentiu querida, se ela merecia receber amor, aquilo ali vai moldar ela para o resto da vida. Só que as percepções que nós tivemos na nossa infância,
aquilo que a gente sentiu, que vai moldar o nosso caminho, que vai estar lá gravado no nosso inconsciente e que vai dar o norte para as nossas ações, dar um norte para aquilo que a gente vai escolher na nossa vida, para as nossas escolhas. Essas verdades, aquilo que a gente tomou como verdade na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa fase de formação, elas podem ser ressignificadas, elas podem ser curadas, elas podem ser questionadas. Será mesmo que eu mereço ser tratado como meu pai ou como minha mãe me tratava na inconsciência deles? Será que eu mereço? Será que eu sou mesmo indigna de receber amor? Essa rejeição que a gente sente, que permeia a nossa vida, que precisa ser questionada. Só que isso não se faz sem olhar para a sua essência. E quando tu te nega a olhar para a tua essência e vive uma vida basicamente voltada para as coisas materiais, tu te nega ao bem maior para ti mesmo. Porque não existe felicidade verdadeira fora dessa conexão. Por mais que a gente queira, por mais que a gente busque, por mais que a gente cresça materialmente, nada vai preencher o vazio do teu coração. Nada preenche o vazio do coração de quem não está conectado à luz. E por mais que a gente vá passando pelas situações da vida, errando, aprendendo, a parte principal de tudo isso, e que foi uma coisa que foi muito dita por Jesus. Jesus Cristo foi um dos seres com maior inteligência emocional que passou por essa terra. Ele teve diversas vivências onde existem muitos outros seres de luz, né? Milhares de outros seres de luz, mas com um exemplo bacana, né, para nós do Ocidente, Jesus é um dos maiores pilares de equilíbrio e de inteligência emocional. E Jesus disse várias vezes, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, a maior base disso é aprender a perdoar a si mesmo. Aprender a entrar em conexão com essas dores e perdoar aquilo que a gente é, porque a gente não perdoa o outro se a gente não se perdoar. Não existe perdão que tanto é falado por nós espíritas e por outras religiões cristãs e por outras religiões também não cristãs. Não existe perdão se não existe o auto-perdão. Não existe empatia e conexão com o outro se não existe a autoempatia. A empatia com as nossas emoções, o respeito às nossas emoções. O melhoramento da nossa voz, né? Aquela vozinha que fica na nossa cabeça nos comparando, nos diminuindo. Se a gente não melhora a qualidade disso, a gente não melhora a qualidade dos nossos pensamentos. E não consegue melhorar a nossa energia. Aquilo que a gente sente em relação a gente e ao mundo. Questionar os nossos paradigmas. Questionar aquilo que a gente sente a respeito do mundo. Ajuda a fazer essa conexão. Respeitar aquilo que a gente é. E é muito interessante porque a gente tem o hábito, né, de ir no médico, a gente tem o hábito de cuidar da saúde física, a gente acha que é super importante cuidar da saúde física, mas a gente não tem o hábito de cuidar da saúde emocional. E a saúde emocional está totalmente ligada à saúde espiritual. Uma coisa não anda sem a outra. Porque a saúde emocional está ligada ao respeito ao que tu sente. Está conectado com isso. E o respeito ao que tu sente te traz melhores relacionamentos. Os relacionamentos saudáveis, eles se dão de igual para igual. Aonde eu respeito o que tu sente e não julgo. E tu respeita o que eu sinto e não me julga. E aí a gente se sente acolhido. Mas se eu estou frequentemente julgando o sentimento do outro nos meus relacionamentos, eu não crio relacionamentos saudáveis. Eu crio relacionamentos tóxicos. E esses relacionamentos tóxicos não me trazem bem-estar. Só que percebam o quanto o relacionamento tóxico está diretamente ligado
autoestima. Quando eu me respeito, quando eu respeito o que eu sinto, eu não me disponho a ter relacionamentos tóxicos. Mas se eu não tenho a consciência do meu valor e eu não busco a consciência do meu valor, eu vou me botar nos meus relacionamentos de uma maneira inferiorizada ou de uma maneira dominadora. De uma maneira a não respeitar o que o outro sente. A invalidar o sentimento do outro. E essa invalidação é a minha necessidade de domínio para eu me sentir poderoso, para eu me sentir superior. A minha vaidade, a minha arrogância, o meu narcisismo. Por quê? Porque eu preciso diminuir o outro para me sentir bem. Eu preciso diminuir o outro para me sentir forte. E isso também não é saudável. Porque se eu não tenho domínio do outro, eu fico muito ansioso. Se eu não tenho o domínio do outro, eu fico fora do meu equilíbrio. E isso também não é saudável. Então, nenhum lado é saudável. Ou tu querer dominar, ou tu querer te inferiorizar. O saudável é tu cuidar da tua saúde emocional. É tu respeitar quem tu é. É tu cuidar da tua autoestima. É tu cuidar dos teus paradigmas. É tu questionar tuas crenças a teu respeito. É tu aprender a te amar cada vez mais. É tu aprender a não te julgar, para tu aprender a não julgar o outro. Para tu aprender a respeitar o que o outro é. Mas também respeitar os teus erros, porque tu também vai errar. E não respeitar o que tu é e os teus erros é não te respeitar. Porque todo mundo erra. Nós estamos aqui nesse mundo porque estamos numa escola. E todos matriculados na mesma escola. E se permitir errar é se permitir ser quem a gente é. Isso é saudável. É saudável não ter medo de errar. As pessoas mais fortes emocionalmente, desculpa, são aquelas que aceitam as suas vulnerabilidades. Né? Elas não se incomodam em se mostrar vulneráveis. Existe uma pesquisadora americana muito bacana. Ela não é espiritualista, não é espírita, mas ela é uma pessoa muito iluminada, a meu ver. E ela chama Brené Brown. Alguém aqui conhece? Então, a Brené Brown, ela é uma pesquisadora que no pós-doutorado dela, ela fez uma pesquisa sobre conexões. Por quê? Ela sabe que as pessoas mais felizes, elas têm boas conexões. Elas constroem conexões saudáveis. E ela passou 12 anos desenvolvendo a pesquisa dela. E chegou um certo momento da pesquisa que ela começou a perceber que existiam dois tipos de pessoas. Né? As que conseguiam desenvolver boas conexões, que faziam conexões saudáveis, e que, com isso, conseguiam tomar atitudes frente à vida. Conseguiam. E ela fala aí nisso numa palestra que ela tem no YouTube, chama O Poder da Vulnerabilidade. Deixa eu tomar uma... E nessa palestra, ela fala dessa pesquisa dela, e ela fala que ela começou a perceber, né, ela começou a entender que existiam esses dois grupos, né, de pesquisados. Ela fez uma pesquisa com milhares de pessoas. E nesses grupos, ela queria entender por que certas pessoas conseguiam fazer essas boas conexões, o que diferenciava esses grupos. E aí ela começou a pesquisar, instigar, ir adiante e entender quais eram as crenças, quais os paradigmas dessas pessoas. Das que não conseguiam tomar atitude frente à vida e que não conseguiam fazer boas conexões. Tinham muitos problemas de relacionamento. Em um determinado momento ela percebe que, e ela conta isso na palestra, a razão maior dessas pessoas não conseguirem fazer boas conexões era não se sentir merecedor delas. Essas pessoas não se sentiam merecedoras. Então, no fundo, era a crença de autoestima. As crenças de merecimento. E muitas vezes a gente vê em famílias que destroem as nossas crenças, né?
que pais que dizem, tu não merece nada, enfim, na sua inconsciência, impregnam crianças de crenças negativas. E o que a gente faz? Meu pai, minha mãe é o culpado do me sentir dessa forma. Porque a gente sempre quer achar um culpado, né? Nossa inconsciência do nosso poder de criação da nossa vida faz com que a gente sempre ache o culpado. E às vezes algumas pessoas ficam irritadas quando falam que elas têm o poder de criar a vida, a própria vida. Mas percebam que os pais, muitas vezes, são escolhidos por nós. Nós, como espíritos, olhamos para a Terra e escolhemos nossos pais. Alguém aqui viu nosso lar? Vocês viram nosso lar ou leram? Lembram do Ministério da Encarnação? As encarnações que não são compulsórias, né? Porque existem encarnações que são compulsórias e que o espírito se nega por muito tempo a encarnar para crescer e melhorar, porque nós viemos à Terra, viemos ao plano material para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, esses espíritos que se negam, eles vêm nas reencarnações compulsórias. Mas quando a nossa reencarnação não é compulsória, quando ela é planejada, nós escolhemos nossos pais. E se a gente escolhe nossos pais, a gente dá uma boa olhada aqui para a Terra, né? Dá um bom entendimento de quem são aquelas pessoas. E muitas vezes, a maioria das vezes, essas pessoas vêm nos acompanhando a diversas vivências. Ou seja, se nós escolhemos aquele pai e aquela mãe, é porque eles eram necessários para curar a ferida da nossa alma. Para que a gente pudesse aprender o que a gente precisa aprender. Não é porque nós somos vítimas, não é porque nós somos coitadinhos. É porque nós tínhamos o aprendizado necessário naquela família, com aquelas pessoas. Nós tínhamos que vivenciar determinadas situações com aquelas pessoas para que a gente pudesse se inspirar e entender, ampliando nossa consciência, que precisávamos olhar para si, para nós mesmos. Porque não existe nada mais importante e não existe outro motivo de estarmos aqui nesse mundo que não seja olharmos para nós. A gente pode se iludir, a gente pode se perder com as coisas materiais, porque as coisas materiais nos iludem e são boas e precisamos viver elas. Aqui ninguém está dizendo que a gente não tem que viver as coisas materiais, que a gente tem que se negar a viver as coisas boas, não é isso. A gente pode e deve viver coisas boas, mas a gente tem que viver com a consciência de que nada nos pertence. Nada é nosso. É tudo um empréstimo. O empréstimo para que a gente possa se utilizar da melhor forma. E qual é a melhor forma? Olhar para si. Mas para que olhar para si? Olhando para si, se conectando consigo, poder se conectar com o outro, poder ajudar o outro, poder ter a generosidade e o amor por toda a humanidade que Jesus nos ensinou. E por que fazer isso? Porque não existe outra forma de felicidade. Os espíritos iluminados sabem disso. Os espíritos iluminados nos mostram o amor incondicional, que é o amor por toda a humanidade, que é a conexão e o entendimento que todos somos um. Que se existe uma pessoa que sofre em qualquer lugar do planeta, a gente precisa buscar sanar esse sofrimento. Porque buscar sanar esse sofrimento é buscar sanar a minha dor também. Porque estamos todos conectados. Mas esse entendimento a gente só vai ter quando a gente superar o nosso ego, quando a gente superar a ilusão de que somos materiais. Que não estamos conectados a algo maior. E para superar essa ilusão, é preciso olhar para si com amor. E combater as crenças de menos-valia. Combater as crenças de não merecimento. Porque olhar só para o mundo material é não se amar. É não querer se conectar com esse algo superior. Que nos fortalece. Que nos empodera. Que nos faz crescer. Que nos faz melhores. Que
dá um bálsamo, né? Apazigua o nosso coração, que nos dá bem-estar, que nos mostra o caminho certo a seguir, que nos orienta, nos guia, que nos tira essa ansiedade, esse medo que temos, esse medo de não ter, esse medo de não ser bom bastante, esse medo de perder. Quanto maior de se conectar com o outro, a gente tem medo de não ser bom bastante. Nós temos muitos medos. Mas qual é o maior remédio para esse medo? É o amor. E esse amor, essa conexão com esse algo superior e divino, nos traz esse entendimento, essa calma, essa consciência, essa tranquilidade na nossa alma. A gente tem com essa conexão maior. Por isso que espiritualidade para quê? Para que a gente possa ser feliz de verdade. Para que a gente possa trilhar o caminho nessa terra com a consciência do que realmente importa. Que a gente possa usufruir de tudo que nos foi dado com gratidão. Porque a gratidão, ela é a energia que nós jogamos para o universo, que nós devolvemos para o universo, as ondas eletromagnéticas que nós emitimos de amor. Nós temos amor pelo que nós temos. Nós temos amor pelo que nos rodeia. Nós temos amor pelas pessoas que estão conosco. E esse amor nos conecta com mais amor. Esse amor nos traz mais amor. E ao contrário, o não entendimento daquilo que a gente tem, o não entendimento e a não aceitação que nós somos abençoados, que nós somos privilegiados, que nós temos muito, nos conecta com mais problemas. E é por isso que a gratidão, ela é a memória do coração. Ela faz com que a gente se conecte com o bem cada vez mais. Então, ter gratidão, exercitar a gratidão, é exercitar o auto-amor. Porque quando tu exercita a gratidão, quando tu tem consciência da importância da gratidão, tu está te permitindo vivenciar coisas boas. Ter a consciência disso te fortalece. E percebam quantas vezes a gente foge disso, né? Quantas pessoas que a gente conhece que fogem disso? Quantas pessoas que fogem da espiritualidade, que são céticas e que têm o direito de sê-las. Porque isso é outra questão. Respeitar a individualidade do outro é um desafio. Nós queremos mudar o outro. Nós queremos que o outro seja o que a gente quer, as nossas expectativas. E as pessoas não têm que ser o que a gente quer. Nós é que precisamos mudar as nossas expectativas em relação às pessoas, porque as nossas expectativas estão amplamente conectadas com as nossas carências, que a gente não olha, que a gente não percebe. Então, quando a gente olha para as nossas carências, para as nossas dores, para as nossas necessidades emocionais, nós deixamos de querer que as pessoas sejam o que nós queremos que elas sejam. E damos a permissão para que elas sejam quem elas são. Com o grau de consciência delas, com o entendimento que elas têm da vida. E vamos, ao invés de esperar que elas nos amem e nos aceitem como a gente é, nós vamos nos amar, nós nos aceitar como nós somos, nós curar as feridas da nossa alma, para depois olhar para elas sem mágoas. Porque, na verdade, o desamor do outro nos causa mágoas. Nos causa dores. Só que o desamor do outro é a inconsciência dele. Ele não tem a mesma consciência que eu. Então, se eu não olhar para essa dor, se eu não olhar para essa ferida, se eu não olhar para a necessidade emocional que eu tenho e não aprender a respeitar, eu vou criar cada vez mais mágoas, porque eu vou
vibrar numa sintonia e vou fazer escolhas de pessoas que vão me trazer mais mágoas e mais dores. Eu preciso olhar para mim, em primeiro lugar. E buscar conexões saudáveis com pessoas que me acolham e acolham sem me julgar. E essas conexões saudáveis vão me ajudar a ter equilíbrio nas conexões que não são saudáveis. Me ajudar a ter assertividade com as pessoas que querem me dominar e que não querem deixar que eu seja quem eu sou. Querem que me impor um modo de ser que não é o meu. Esses são os relacionamentos abusivos, tóxicos, que a gente vê em todos os lugares, em empresas, em famílias, em relacionamentos com amigos, em relacionamentos marido e mulher. Pessoas que querem dominar as outras e que não permite que o outro seja quem ele é. E que julga e desconsidera e invalida o que o outro sente. E se a gente se permite essas relações é porque a gente se permite. Quem dá a permissão somos nós. E quem se dá conta também somos nós. E quem sabe dizer não e é assertivo, protege a sua emoção disso. Tem coisas que são inegociáveis. Eu me visto como eu quero. Eu me relaciono com as pessoas que eu quero, que eu escolho. Eu coloco na minha vida quem eu escolho. Eu tomo as decisões para a minha vida que eu acho melhor. E isso é auto-amor. Essa assertividade em dizer não para aquilo que vai contra os teus valores, para aquilo que vai contra a tua essência, é auto-amor. E a gente precisa exercitar isso, porque nós, ainda por nos acharmos não merecedores de amor, nós vivemos para atender às expectativas dos outros. E viver para atender às expectativas dos outros é viver com ansiedade. E é por isso que a gente tem tanta ansiedade. Que a gente tem medo de não atender às expectativas. E tá tudo certo, gente. Mais uma vez, tá todo mundo junto. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. A gente tem as mesmas vulnerabilidades, as mesmas dificuldades. Se a gente fizer uma roda aqui e começar a falar o que a gente sente, a gente vai ver que a gente sente basicamente as mesmas coisas, os mesmos medos, as mesmas inseguranças, as mesmas incertezas. Então, falar sobre isso é que é o importante, a gente jogar luz nisso, a gente parar de esconder a sujeira para debaixo do tapete e começar a falar sobre isso. E começar a acolher os próprios sentimentos para poder aprender a respeitá-los e fazer as pessoas se respeitar também. Porque dizer sim para o outro querendo dizer não é dizer não para si mesmo. Então, ter assertividade, ter respeito ao que se sente e aprender a dar o limite para as pessoas é espiritualidade. Ora, vejam vocês. Sabiam? Dar o limite para as pessoas é se espiritualizar. Porque isso é ter respeito pelo seu ser integral, pelo seu ser espiritual. É respeitar e ouvir a voz do teu coração. E outra forma que é tão importante é o silêncio. É entrar em sintonia consigo. É parar para ouvir o que diz os porões da tua alma. Por isso que eu vou convidar vocês agora, vou botar uma música, e eu quero fazer um convite para que vocês escutem a música sem julgamentos. E se deixem levar um pouquinho por essa música, tentem entrar em sintonia com ela, porque esse é um exercício de conexão com vocês. Vocês topam? Legal.
flor desperta. Beija suave, faz abrir todas as pétalas desta flor. Brilho da mata que incendeia o buscador. Beija suave, faz abrir todas as pétalas desta flor. Brilho da mata que incendeia o buscador. Passarinho que me encanta cantar. Nessa permissão de deixar ir para o mais profundo da tua alma, nessa conexão contigo mesmo. Pensar aqui. Muitos amigos nessa caminhada que nos acolhem. Muitos amigos materiais, mas amigos espirituais. Sabe das dores dessa criança e sabe exatamente o que ela sente e nutre com o seu amor, com o seu carinho, com a sua energia de amor. Nutre e cura todas as dores dessa criança. Acolhe exatamente o que ela sente e a embala, fortalecendo, dizendo a ela o quanto ela é especial, o quanto ela merece ser feliz, o quanto ela merece ser amada, ser aceita, o quanto ela merece viver bem nesse mundo, o quanto ela merece a verdadeira felicidade. Deixe a sua criança ser acolhida nos braços de Jesus. Se permitam chorar no colo dele. Todos os dias,
vocês podem se sentir acolhidos por Jesus. Sua pele parece cansada. E todos os dias vocês podem acolher a criança que vocês foram um dia. Essa é uma das formas muito fortes e muito potentes de curar mágoas, feridas e de fortalecer o adulto que vocês são hoje. Vocês podem ir voltando, lentamente respirando fundo, abrindo os olhos, se conectando com aqui, com agora, mas trazendo com vocês todo esse amor de Jesus, todo esse carinho, todo esse abraço amigo de quem ama vocês